Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. A cimeira espiritual que usa o poder de Cristo, Gênesis 3,15. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus capítulo 10, versículo 29 a 31. Deus que alimenta os pardais, até hoje me ama mais do que os pardais, como filho de Deus. E o Deus que contou os fios de cabelo na minha cabeça é meu Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis que destruiu as obras do diabo. Então, se você acredita que Deus está em controle de todas as coisas em Jesus Cristo e que Deus está absolutamente protegendo você, não há motivo para temer ou ficar ansioso. Vamos todos invocar o nome de Cristo que salva minha alma e torna meu coração e minha mente saudável. Jesus é o Cristo. Somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás vai embora, cheios do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os fins da terra, seremos testemunhas. Atos 16, 11 a 15 é a história do apóstolo Paulo desfrutando da bênção de se reunir para expandir o alcance do evangelho em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, sob a perfeita orientação do Espírito Santo. O destino da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo era pregar o evangelho na Ásia. Mas o Espírito Santo não permitiu que ele pregasse o Evangelho na Ásia. Então, certa noite, Paulo teve uma visão onde um homem implorou: "Venha para a Macedônia e ajude-nos." Nesse momento, o evangelista Paulo entendeu que se o Espírito Santo abrisse, ele iria. Se o Espírito Santo mandasse ele parar, ele pararia. E se o Espírito Santo o conduzisse para outro caminho, ele seguiria. Então, o apóstolo Paulo e seus companheiros mudaram de caminho e partiram para Troas de barco. E no dia seguinte foram para Neápolis e chegaram a Filipos. Naquela época, Filipos foi a primeira cidade da Macedônia e uma colônia romana. Depois de ficar na cidade de Filipos por alguns dias, Paulo e seu grupo saíram para adorar no domingo. Porque depois que Paulo conheceu Cristo que veio como uma luz forte em Damasco, ele se manteve fiel ao domingo como vida. Então ele saiu do dormitório onde estava hospedado e com a atitude de que deveria adorar a Deus, foi até a beira do rio em busca de um lugar tranquilo. Mas quando ele chegou ao rio, algumas mulheres estavam sentadas lá. O apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, sentou-se ali e pregou a palavra de Deus às mulheres reunidas. Por causa do pecado original de ser separado de Deus, Jesus Cristo é a única maneira que eu posso ser liberto do poder do pecado, morte, inferno e poder de Satanás em meu corpo. É por isso que qualquer um que aceita Jesus Cristo se torna um filho salvo de Deus.
Quando Paulo pregou o evangelho assim, Deus abriu o coração de Lídia. Lídia é uma mulher que vende tecidos roxos na cidade de Tiatira. Ela disse que naquela época suas roupas roxas eram muito caras, usadas apenas pela família real e nobres. Lídia, que estava lidando com as roupas roxas, era uma mulher industriosa com considerável poder econômico. Lídia era uma gentia, mas conhecia o amor de Deus e era uma serva de Deus. Mas ela não sabia que Deus, o Criador, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis que veio para destruir as obras do diabo. Então, quando ela ouviu o Evangelho através de Paulo, o coração de Lídia disparou. Amém! Eu também quero aceitar Jesus Cristo e me tornar uma discípula de Jesus. Agora, o coração de Lídia, que recebeu Jesus Cristo, estava transbordando de alegria, agradecimento e amor. E Lídia disse ao apóstolo Paulo: Apóstolo Paulo, por favor, batize a mim e minha família. Então Paulo pregou o evangelho para sua família na casa de Lídia e batizou Lídia e toda a família da casa. Lídia, que agora começava a pensar centrada em Deus, implorou a Paulo e Silas que descansassem na sua casa enquanto pregavam o evangelho em Filipos. Através da fé devota e corajosa de Lídia, nasceu a igreja Filipenses. Assim, o evangelho foi pregado na Europa e a obra de Deus de expandir o escopo das missões começou a se realizar. Então, qual é a resposta que Deus me deu? É a benção de encontro que o apóstolo Paulo e Lídia desfrutaram na primeira cidade de Filipos, onde se realizou a evangelização europeia sob a orientação do Espírito Santo. Para desfrutar da benção do encontro que amplia os limites do Evangelho, temos que colocar a palavra em nossa alma e travar na batalha espiritual todos os dias. Assim, o rosto escuro que foi oprimido pelo diabo será transformado em um de filho de Deus que brilha intensamente. Então, você tem que chamar muito esse nome. Jesus é Cristo! Satanás, o diabo, que é invisível aos nossos olhos, nos impede de seguir as palavras em nome de Cristo, descendente da mulher de Gênesis 3,15, quebre a cabeça da serpente em meu corpo. Não só isso, mas me faz esquecer do amor e a gratidão de Deus que me valoriza mais do que um pardais. Além disso, sempre brigo, fico zangado ou aborrecido, e ele me faz viver no meio do ódio e da tristeza. No entanto, não sabemos ou esquecemos que todos os problemas espirituais que vêm a nós são por causa do diabo. Deus criou o homem do pó à imagem de Deus, e ao soprar o sopro de Deus em suas narinas, o homem se tornou um ser espiritual. Antes que este mundo foi criado, Satanás já havia resistido a Deus com ganância de querer exaltado como Deus. A antiga serpente, o grande dragão Satanás, é o diabo que foi expulso, enganou o mundo inteiro, trouxe vazio, caos e escuridão ao nosso mundo. E finalmente apareceu em Gênesis 3. Originalmente, as pessoas só são felizes quando estão com Deus. Mas quando deixamos Deus por causa do diabo, o pai da mentira, nós caímos no pecado e perdemos a imagem de Deus. Desde Adão, todas as pessoas não têm escolha a não ser viver em um estado de destruição, fracasso, sofrimento da morte por causa do diabo e são arrastradas para o inferno sob a opressão do pecado original. Mas Deus nos ama tanto que Ele veio a esta terra para destruir as obras do diabo, para restaurar a imagem perdida de Deus em nós.
Ele é o descendente da mulher de Gênesis 3,15, o Messias, Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Cristo é o verdadeiro rei que destruiu as obras do diabo, o verdadeiro sacerdote que removeu todas as maldições e desastres através de sua morte na cruz. Ele é o verdadeiro profeta que é o único caminho para encontrar Deus. Então, se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, Ele lhe dará a identidade e a autoridade para se tornar um filho salvo de Deus. Mas os mentirosos, pessoas gananciosas, estrangeiros e ladrões espirituais, Satanás estão sempre tentando nos derrubar. E quando faço o que Satanás gosta em meu coração e mente, me torna alvo do míssil em chamas de Satanás. Em um instante caímos na reclamação e no medo. Então, joga fora o hábito de reclamar e de ter medo, que são as presas do diabo hoje. E quando você invocar o nome de Cristo, seu medo desaparecerá. E terá paz em Jesus Cristo. Agora, começando com o nome de Cristo de Gênesis 3,15, que Deus nos deu todos os dias. Aproveita o encontro que expande os limites do Evangelho. E eu os abençoo para que se tornem a cimeira espiritual que salva 237 países ao redor do mundo. Deus Todo-Poderoso, devido ao diabo invisível, sou oprimido pelo pecado original, constantemente reclamando e discutindo com raiva, irritado e com medo. Obrigado por me dar o poder de Cristo, Gênesis 3,15, quando eu estava destinado a viver com tanto sofrimento. Todos os dias, em nome de Cristo de Gênesis 3,15, começarei com uma batalha espiritual que esmaga a antiga serpente e a cabeça de Satanás. Assim, desfrutarei a paz em Cristo e me tornarei em cimeira espiritual que desfruta da benção dos encontros de salvar os 237 países ao redor do mundo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém!